Retomar as nossas tarefas, então, esse verdadeiro ágape, né? Paulo, nas comunidades que ele ajudou a fundar na sua trajetória missionária, nas suas viagens, ele acabou desenvolvendo com essas comunidades o ágape, que eram momentos fraternos de estudos do Evangelho, de partilha do pão, da alimentação. E mais ainda tinha algo simbólico, né, que representava esse amor entre os companheiros em Cristo, porque antes da presença de Paulo ser tão marcante no cenário do cristianismo, os judeus que se tornavam cristãos não sentavam à mesa dos cristãos que eram gentios, não sentavam juntos. Se vocês lerem Paulo e Estevão, pela psicografia de Chico Xavier, uma das obras mediúnicas mais excelentes que já brotou da pátria do Evangelho, nós vamos ver isso. Paulo lutando para que os irmãos que eram cristãos, judeus cristãos, aceitassem os gentios cristãos como irmãos. E o ágape tinha essa força de fazer com que as diferenças desaparecessem pela convivência. Ágape quer dizer amor cristão. Então nós vivemos aqui um ágape, acolhidos fraternalmente pela nossa querida Beth, pelos amigos espirituais que colaboram nessa casa, estão vinculados a Francisco de Assis. E você sabe que Francisco volta, né? Semana de Ângeles tem uma série de textos, lembrando que nesse período de transição planetária, entre os missionários que vão voltar ao orbe terrestre, está Francisco de Assis. Preparemos-nos para recebê-lo e para fazer do nosso coração a base para esse planeta regenerado. Eu queria iniciar a minha reflexão, como a gente tem consciência que... Eu vou liberar o microfone, né? Eu vou iniciar a nossa reflexão lembrando essa obra, Ave Cristo, também psicografado pelo Chico, ditado por Emmanuel. E o prefácio de Emmanuel me parece muito oportuno para esse nosso encontro e para o contexto que nós estamos vivendo em nosso lar planetário e para despertar em nós, ou reavivar em nós, esses compromissos espirituais que nós trazemos nessa reencarnação que estamos na pátria do Evangelho. Diz o benfeitor então: Ave Cristo. Hoje, como outrora, na organização social em decadência, Jesus avança no mundo, restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. Por mais se desenfreie a tormenta, Cristo pacifica. Por mais negreje a sombra, Cristo ilumina. Por mais se desmande a força, Cristo reina. O mundo não está uma troca. Cristo, diz Dr. Bezerra numa das últimas mensagens para o Divaldo, Jesus está no meio. A obra do Senhor, porém, roga recursos na concretização da paz, pede combustível para a luz e reclama boa vontade na orientação para o bem. A ideia divina requisita braços humanos. Onde nós entramos nessa história? A bênção do céu exige recipientes na terra. O Espiritismo, que atualmente revive o apostolado redentor do Evangelho, em suas tarefas de reconstrução, clama por almas valorosas no sacrifício de si mesmas, para estender-se vitorioso. Há chamamentos do Senhor em toda parte, os chamamentos, expressão usada lá pelo Álvaro nesse texto, os chamamentos da espiritualidade na nossa revista.
enquanto a perturbação se alastra, envolvente, enquanto a ignorância e o egoísmo, conluiados, erguem trincheiras de incompreensão e discórdia entre os homens, quebram-se as fronteiras do além, para que as vozes inolvidáveis dos vivos da eternidade se expressem, consoladoras e convincentes, proclamando a imortalidade soberana e a necessidade do divino escultor em nossos corações, a fim de que possamos atingir a nossa fulgurante destinação na vida imperecível. Ali, que o exemplo dos filhos do Evangelho, nos tempos pós-apostólicos, nos inspire hoje a simplicidade e o trabalho, a confiança e o amor, com que sabiam abdicar de si próprios em serviço do Divino Mestre. Que saibamos quanto eles transformar espinhos em flores, e pedras em pães, nas tarefas que o Alto depositou em nossas mãos. Hoje como ontem. O Emmanuel conhece a gente. Jesus prescinde das nossas guerrilhas de palavras, das nossas tempestades de opinião, do nosso fanatismo sectário, do nosso exibicionismo nas obras de casca sedutora e miolo enfermiço. O excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessante, únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência de nossa cooperação em companhia dele, na edificação do reino de Deus. Suplicando-lhe assim, nos amparo o ideal renovador, nos caminhos de árdua ascensão em que nos cabe trilhar. Repetimos com os nossos veneráveis instrutores dos primeiros séculos da Boa Nova: Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam, te saúdam. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 18 de abril de 1953. E fique para retomarmos essa ambiência espiritual, essa sintonia com os benfeitores, para que nos situemos quanto aos nossos deveres no Espiritismo, consoante as lições de Jesus Cristo. A nossa tarefa é entregar o coração limpo, livre das nossas mazelas, para que através dele a mensagem de Jesus chegue a outros corações também. Somos, eu lembro da fala inicial da nossa Idovete, somos pequenos, somos uma casa pequena, e a gente, nós também, né? Somos pequenos. Mas há uma página do Evangelho que diz assim: é verdade, vós vos percebeis um grão de areia, mas o que seria das montanhas sem os grãos de areia? Aqui Emmanuel nos concita a abrir mão do personalismo, da vaidade, do espírito sectário, da guerra de palavras, coisa que Erasto dizia ao tempo de Kardec também. Guerras de palavras, a gente discute, e quase não conclui plano nenhum para o bem, assim, é aquela coisa do passado que a gente se perdia em discussões intermináveis, a malquerença, a maledicência, o espírito de disputa, que não cabe numa família cristã. Então essa mensagem de Emmanuel retoma aquele estado de espírito dos nossos companheiros. Aí nós vamos refletir sobre a ideia de, muito rapidamente, depois a ideia é fazer uma fala que vocês possam interagir, tá? Se deixar eu falo sozinho, porque eu sou falador. Vocês, por favor, fiquem bem à vontade, tá? Obrigado. Nessa revista da FED, a gente divulga, nenhum de nós ganha comissão
Pelo contrário, eu comprei umas coisas e distribuindo, porque a gente sabe que o material ficou muito bom. A gente sabe por quê. Porque a gente percebe que a espiritualidade está direcionando o nosso movimento espírita para reconstruir o sentido mais profundo de união e de unificação. Para que a gente não entenda a união como unificação, como padronização, e para que também, em nome de uma autonomia, nós não venhamos a nos perder uns dos outros, enfraquecendo o movimento espírita, que é um movimento que hoje, entre tantos outros, mas especialmente tem um compromisso em reviver o Evangelho na sua essência, na sua pureza. E nós tivemos a alegria de escrever com a nossa irmã Beth, eu sou colaborador da Unificação na FERGS, o paradigma da rede e o movimento espírita. O que eu vou refletir aqui é baseado nesse artigo, tá? Paulo de Tarso, sempre atual, vai destacar numa das suas cartas, as cartas aos irmãos de Corinto: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Aliás, esses dias comentava com os nossos companheiros lá na federação o quanto Paulo, e aí saiu um artigo, uma proposta do Francisco, que é do Paraná, escrevesse, o Paulo como unificador, o quanto Paulo era um espírito visionário, Paulo de Tarso, que antecipa as questões relativas à unificação. Nas suas cartas, várias delas nos concitam a unidade, nos concitam a convergência pelo ideal, a reunião pelo propósito, a colocarmos o corpo de Cristo, a mensagem, acima das nossas individualidades. Porque essa obra, como lembra Ismael, no livro, nas palavras das anotações de Humberto de Campos, é uma obra impessoal, ela é coletiva, como é a obra do Espiritismo. É coletiva. Kardec não dá um destaque aos médiuns em particular, vocês não veem os nomes dos médiuns, não? Não dá o destaque ele próprio, ele abre mão do próprio nome, um homem que era conhecido no meio acadêmico da sua época, porque a obra é dos Espíritos, é uma obra coletiva. Isso nos coloca num lugar de colaborador, mas tendo a clareza de que de nós mesmos temos pouco, somos pequenos. Somados nós nos fortalecemos e podemos colaborar naquilo que a espiritualidade nos espera. É bom que a gente medite sobre isso. O que será que ser parte do corpo de Cristo? As teologias tradicionais desviaram a nossa atenção do essencial desses ensinamentos. A gente associa a outras coisas. Mas o que é ser parte desse corpo de Cristo? Nesse mundo contemporâneo, as aflições que vivemos, essa hora de parto da transição planetária, o que é ser parte dessa família que se identifica com os ideais do Cristo? É ser cooperador nessa transformação. É arregaçar a manga, colocar a mão na charrua e não olhar para trás. E não olhar para trás é uma metáfora, é uma imagem para a gente pensar o que eu levo tanto em conta que aquilo que a Seara me pede eu não posso dar porque eu estou mais preocupado com outras coisas. Não olhar para trás é não ficar olhando para as diretrizes do ego, para as diretrizes do eu, que se coloca supremo acima dos deveres para com a coletividade humana. Eu não vou poder ir no shopping hoje, não olha para trás. Eu não vou poder ficar vendo o jogo hoje. Eu não vou ter tempo para perder tempo. Eu vou ter que deixar de lado um pouquinho tal vaidade para dar conta da tarefa que me cabe. Olhar para trás, não olhar para trás é não ficar vinculado ao homem e à mulher velhos. Não é velho fisicamente, é velho nos ideais, nos anseios, nos desejos. Não olhar para trás é virar a página e ser criatura nova em Cristo, colaborando com a grande proposta dele para o nosso planeta. Olha que galardão o nosso, hein? Servir. Que dever o nosso, servir. Que finalidade existencial a nossa, servir.
Nós precisamos então ter clareza disso. Estamos postos aonde a divina providência compreende que nós podemos colaborar. Com as nossas deficiências, com os nossos limites, com as nossas carências, mas a divina providência aposta que nós somos capazes de colaborar. Com a união da família espírita e com a difusão do Evangelho à luz do Espiritismo. Para que o Evangelho saia da letra e se forme aquilo que Emmanuel chama, no livro chamado Emmanuel, formação da mentalidade cristã, que é o up no nosso processo evolutivo. É tirarmos o Cristo daquelas imagens que nós deixamos no passado, crucificado, para Cristo mensagem ser o paradigma, o modo pelo qual a gente vive a vida da gente. Consciência cristã. Daí, meus queridos, depois desse lanchinho, se eu falar sozinho, vocês vão pegar no sono, né? O que é a ideia de paradigma, né? Só para lembrar, tem um filósofo da ciência, Thomas Kuhn, vai dizer que paradigma é um conjunto, uma constelação de realizações, concepções, valores, técnicas de trabalho compartilhados em uma certa comunidade. Falar em paradigma para o movimento espírita e falar em rede como paradigma para o movimento espírita implica em pensar a rede, a metáfora rede, e é uma metáfora muito pertinente, porque lembra Jesus mandando lançar a rede para o outro lado, né? Rede, para nós que estamos numa região muito vinculada à pesca, faz um sentido danado, porque a rede tem os seus nós que vão conectando uns aos outros e que as partes formam um todo integrado e firme, em que a fragilidade de uma parte impacta no restante todo da rede. Arrebenta um elo, vai fragilizando a rede. Se fortalece o elo, a rede permanece dando conta do seu dever, da sua tarefa. É uma metáfora muito justa. A ideia de pensar o movimento espírita como rede é pensar as unidades que são as instituições, os corações que são vinculados às instituições, os órgãos de unificação, como a União Espírita do Rio Grande, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, o Conselho Espírita Regional, a Federação Espírita Brasileira, numa rede não hierárquica, porque não tem chefes no Espiritismo, tem lideranças que vão se formando ao natural, mas não é hierarquizada, né? A gente não está no exército, com todo carinho ao exército, é uma excelente forma de organização, mas é um paradigma. O paradigma da rede é essa coisa colegiada que a gente tem na casa espírita, né? Tem o presidente e vice, mas ele se encontra no mesmo patamar dos demais. Ele só assume alguns encargos a mais, mas as decisões são coletivas, são de irmãos. Esse paradigma emerge não da nossa reflexão, nem da Beth, é do mundo, está aí. Vem da espiritualidade, vem das práticas que nós temos no movimento espírita. Então, como é que a gente pode pensar o movimento espírita como rede? Se eu ficar aqui, eu fico na frente do slide, né? Desculpa, Luiz, que eu estou te judiando aí. O movimento espírita é uma rede de instituições que se unem em torno de propósitos convergentes. O que quer dizer a palavra convergência? Vamos clarear alguns conceitos. O que quer dizer convergir? O mesmo foco. Isso. Caminho para a mesma direção. Né? Convergem. Divergem, se distanciam. Convergem, se aproximam. Concordam, os corações se unem. Discordam, se distanciam. Então, instituições que convergem em torno de propósitos convergentes. Nós temos propósitos em comum, fazem com que nós caminhemos juntos na mesma direção. Junto. Não é carreira solo. Né? Eu não sou autossuficiente. Eu costumo dizer aos meus amigos mais íntimos, assim, que às vezes o pessoal acha que a gente está na caminhada e que está com a vida evolutiva resolvida. Não está, gente. Tem uma série de dívidas, né? E consciência das dívidas. Ai de mim se não for os meus irmãos. Ai de nós se não fosse o Evangelho. Quantas pessoas a gente já viu na nossa caminhada que caminharam por uma perspectiva de carreira solo
e se perderem em processo de fascinação, de obsessão triste, né? Brigaram com o Espiritismo, tem uns que brigam com o Espiritismo. Fundam, não o seu centro, fundam as suas ideias quase numa seita. Isso eu estou falando de Brasil afora, gente. Brasil afora. Agora com as redes sociais isso aparece mais, porque aí ficam xingando uns aos outros, ficam jogando petardo, apresentando novidade. E o nosso povo, nós somos muito simples, então a gente gosta de novidade e vai atrás dos novidadeiros. Quando a gente vê que o novidadeiro não é aquilo tudo, a gente se decepciona. Por isso que a obra do Espiritismo é impessoal. A gente não está seguindo ninguém. Nosso guia é Jesus. Nós temos que estar convergindo para os propósitos dele. Aí o eu fica subsumido. Eu é o que menos interessa. Às vezes eu sei que pode até doer ouvir isso, desculpem, dizer algo assim, o eu pouco interessa, porque a gente preza muito pela nossa individualidade, mas se nós somos parte do corpo de Cristo, a individualidade sozinha interessa pouco, para o propósito maior. Vamos meditar nisso, meus irmãos. Né? Quando alguém, como é que fulana me olhou daquele jeito, a gente vai ficar enfesado? Então, calma aí, eu tenho que preservar o Evangelho. A mim, eu não preciso me defender. Não, mas como é que... Não, calma. Qualquer situação. Em regime de trabalho colaborativo. Eu não preciso conceituar trabalho colaborativo. Nosso lanche ficou muito evidente. Não é? Cada um trouxe a sua parte. Na parte compartilhou. Porque não fica no cada um com o seu lanchinho. Nunca alguém tirar criança da escola. Né? Leva o lanchinho. Ninguém pode chegar perto. Meu lanche. A minha mãe fez. Outra dívida, não. Está aumentando a minha conta. Mas aí o que acontece? A gente compartilhou aquele momento. É que tu trouxesses um banquete. A mesa estava posta quando a gente chegou. Eu senti um cheirinho quando eu sentei aí. Organizada, com uma simetria, uma organização, uma estética ali, uma beleza, assim, convidativo. Um cafezinho ali organizado. Trabalho colaborativo. Onde cada um vai fazendo a sua parte. Se eu viver na minha família, pensando na minha família, cuidando só de mim, a Valentina, que é minha filha, vai reclamar. Que eu estou esquecendo dela, minha esposa vai reclamar, que eu estou esquecendo dela. Algo não vai funcionar bem, daqui a pouco vai dar briga para usar o banheiro no horário de tomar banho para ir para o trabalho. Casa espírita e movimento espírita, essas pequenas metáforas, imagens do cotidiano cabem bem. Nós precisamos olhar para além do nosso horizonte restrito, do nosso trabalho, do meu grupo. Eu brinco lá na minha casa, eu brinco lá no Cacique de Barros, que é a casa que eu colaboro em Bento Gonçalves, quando o pessoal diz assim, que o grupo de estudos que eu estou facilitando, tem gente que frequenta os outros grupos de estudo também. Aí de vez em quando alguém diz, eu sou do grupo do fulano, eu não sabia que ele tinha um grupo dele, eu faço uma brincadeirinha, porque ninguém fala por mal, mas se a gente não cuidar, daqui a pouco vira o grupo de alguém. Daqui a pouco a gente tem um centro no centro, ou a gente tem centros no centro. Tem casas antigas, grandes do nosso movimento espírita, que tem que lidar com isso, é um desafio, unificar por dentro. Porque os trabalhos cresceram, as atividades foram sendo delegadas, a vida é muito corrida, as pessoas não têm tempo de fazer um ágape e relatar, olha, a nossa atividade mediúnica está assim, o nosso estudo está assim, nós chegamos a esse patamar na evangelização da infância. Daqui a pouco as pessoas não se conhecem na mesma casa espírita. Interessante, né? Só muda de endereço espírita. Eu que rodei um pouquinho, assim, que eu não sou militar nessa encarnação, mas é meio parecida a coisa, assim, que eu vou mudando conforme a necessidade de trabalho. A gente vê isso em todo lugar. Porque é do ser humano. Nós temos a tendência de focar numa coisa. Com exceção das mulheres, que são mais inteligentes que a gente, elas focam em várias coisas, têm essa capacidade. Né? Mas, de maneira geral, se a minha esposa me diz assim, meu bem,
vai lá no super, traz lâmpada, tomate, no terceiro item já me perdi. Aí minha filha já diz assim, papai anota, faz a lista. Aí ela guarda a lista assim, quando eu entro no supermercado ela já está com a lista assim, pendurada. Porque sabe do nosso limite. Mas, de fato, o que eu quero dizer é que nós precisamos ampliar o nosso olhar. E abrir as comportas do nosso coração para essa ideia de família, de comunidade cristã. Quando nós vamos em Atos dos Apóstolos, quem escreveu diz assim, a comunidade dos que creram eram só uma alma, um só coração. Olha que coisa bonita. Uma só alma, ou seja, o ideal era o mesmo. Um só coração, o sentimento era único, de amor. Nosso movimento espírita precisa ter isso sempre vivo, a partir de nós mesmos, em cada lugar que nós estejamos colaborando, em qualquer rincão desse solo gaúcho e da pátria do Evangelho, para que ele se mantenha fortalecido no seu propósito. Então aí, trabalho colaborativo. Trabalho colaborativo é diferente de competitivo. Tá? Tem coisas muito interessantes que acontecem em vários lugares, assim. Competição, às vezes de dois grupos na casa espírita, ou de duas casas, ou de duas turmas. Alguém quer fazer um trabalho melhor. Às vezes compete por um palestrante, não, eu vou trazer o fulano aqui na casa. Não, eu que vou trazer na nossa casa. Não, eu que vou trazer na outra casa. E no final eles estão fazendo a anotação quem leva mais. E daqui a pouco tu tens várias atividades em que as pessoas não estão. Porque a atividade não pode perder o propósito, que é a união, que é o estudo, que é a reflexão em conjunto, que é o ágape. A gente se perde nisso. Tem cidades no nosso estado, ainda hoje, que todos os trabalhos das casas são no mesmo horário. Tem uma cidade, por exemplo, que sexta-feira, no mínimo 5 casas das 8, sexta-feira, 20 horas é sessão pública. E o resto do público? Como é que pode pensar? Não, aí a gente sugere, dá para mudar o... Não, nossa casa a gente não pode mudar. Parece que é um pecado, assim. Não pode mudar. Ah, então, não, também a gente não pode mudar. Aí tu ficas vendo o quê? São casas que não conseguem trocar os palestrantes. Eu dou um exemplo bem simples. Não, né, não conseguem fazer um intercâmbio. E quando trazem alguém de fora, que eles poderiam levar em mais de um lugar, não pode também. Alguém perde. Pense nisso. Pense nisso. Né? Aí daqui a pouco uma casa fecha. Uma delas, porque uma delas vai perder em trabalhador, daqui a pouco ela é mais próxima, ou seja, ela não dá opções a outras pessoas. Eu dei só um exemplo pequeno, para a gente perceber a falta de noção de conjunto, de projetar a casa espírita que eu trabalho, considerando também as demais, e olhando pelas outras. Porque às vezes aquele assoalho que eu não vou usar, lá a outra casa pode aproveitar. As cadeiras que nós colocamos em desuso, outra casa pode lixar, pintar e utilizar. Lembrar dos nossos... Olha, eu vou tirar esse marco aqui, mas vou tirar com cuidado, porque alguém pode aproveitar. Os livros, muitos livros numa casa, pode doar para as outras casas, né? Pode. Enfim, eu dei um exemplo assim, material, mas pense nas questões espirituais também, né? Só para ilustrar essa ideia de colaboração que é diferente de competição. Tá? Claro que parece ridículo no primeiro momento falar disso, assim. Mas se a gente não presta atenção nisso, a gente acaba se perdendo nisso. Se perdendo. Ah, eu estou vendo que lá a casa tal está com um público fraquinho. Vamos lá visitar os irmãos. Ah, mas eu já tenho a minha casa. Não, mas vamos lá visitar, vamos dar uma fortalecida neles. De surpresa. São exercícios que a gente pode fazer. Tá? Às vezes a gente chega como quem não quer nada, nem tem muito para oferecer. E os amigos ficam numa alegria, sabe? Fulano, tua vida sempre vai vir aqui.
Quer fazer palestra? Não, eu vim visitar a casa, vim abraçar vocês. A emoção permite, essa emoção equilibrada do amor, a ação mais presente dos amigos espirituais. Às vezes os companheiros estão com a cabeça nos seus problemas, com as dificuldades da casa, e alguém chega trazendo otimismo. Olha, se precisar de nós lá na nossa casa, conta com a gente. Aquilo fortalece. Agora, quando a gente está muito isolado, o que fulano quer aqui na nossa casa? Não é daqui. Esse pode, né? É curioso isso também, né? Chega o sujeito e diz, mas o que está querendo? Às vezes a gente visita, lá na minha cidade, eu visito alguma casa, eu sento ali no fundo e tal, fico ouvindo. E a pessoa olha pra gente assim, puxa, fulano, tu sabes que esses dias eu estava pensando em ti, quem sabe a gente se organiza e desenvolve tal atividade juntos. E a pessoa coloca em prática um bom propósito, ela só precisava de um amigo, de um companheiro. Para os espíritos, e aí eu vou falar dos órgãos de unificação, que aqui no caso é a União Espírita do Rio Grande, que congrega as casas. Trabalhar nos órgãos de unificação, meus irmãos, não traz a ninguém nenhum diferencial superior, mas traz uma alegria espiritual que ninguém vai tirar. Sabe por quê? Porque está matriculado sim na Serra do Cristo. Os órgãos de unificação, os órgãos de união da família espírita são um projeto da espiritualidade. E não é o Vinícius que está falando isso não. Está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Em que os espíritos dizem que ainda é a melhor forma de organização do movimento espírita organizar-se em rede federativa. Os espíritos que dizem. Psicografado por quem, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Como é que é? Chico Xavier. Seu Francisco Cândido Xavier. Não é qualquer médium não, tá? Também tem que lembrar disso, a gente esquece dessas pérolas, tá? Por favor. Tem várias... tem várias... F5. Tem várias psicografias, mensagens de Bezerra, de outros espíritos falando do trabalho pontual, o projeto do Bezerra quando reencarnou no Brasil, né, que ele vai começar a se aproximar, que tinha uma larga atuação no movimento político e começa a participar, fazer profissão de fé pública do espiritismo e que é encaminhado para essa organização do movimento federativo, né, com a fundação da Federação Espírita. É um trabalho pontual. Tá? E depois, em 49, a equipe, né, liderada especialmente do Sul, né, o Minério, que é a caravana que faz o Pacto Áureo, né, que mostra que é um projeto do plano espiritual. José, podia lembrar que, não sei se tu já falou sobre isso, que o pessoal relatou lá na federação. O primeiro gaúcho que foi buscar informações, pelo menos com registro, sobre uma federação, como formar uma federação espírita, é um rio-grandino. É um benfeitor aqui dessa região. Deve se manifestar nas reuniões de muitos dos senhores, nem sempre se nomeando. É o Israel Corrêa da Silva. Primeiro presidente da Sociedade Espírita Kardecista, na época antiga, Sociedade Espírita Rio-Grandense. Ele mandou uma carta para a Federação Espírita do Paraná, nos áureos tempos antes do Pacto Áureo, perguntando como é que se fundava uma federação. Eles queriam reunir o Rio Grande daqui a carta. Isso aí o nosso irmão Francisco, lá da Federação Espírita do Paraná, que detectou. E num evento, trouxe a lume no movimento espírita. O sujeito de Rio Grande, olha, o Rio Grande tem no DNA a unificação. Né? E agora, eu não sei, meu Toreto. Agora eu foco aqui. Deu. O que objetiva essas ações articuladas? E essa rede, com as suas unidades, desenvolve atividades mais ou menos articuladas e sinérgicas entre si.
O que é sinergia? Eu tenho obrigação de saber, mas me ajudem. O que é sinergia? Então vai ficar de tema de casa. Quem tiver um acesso ao dicionário, dá uma olhada. Sinergia. Essa é um processo. O que é a sinergia aqui posta? Essas unidades, essas ações em conjunto fortalecem as unidades, sinergicamente. Transferem força uma para a outra, se fortalecem mutuamente. É isso não? Mais ou menos por aí, né? Não estou querendo aqui usar o termo técnico, né? Mas... E aí surge a importância, olha aqui, mas desconfigurou meu negócio. E surge a importância, meus amigos, de nós pensarmos sobre o trabalho em equipe. Desculpem que desconfigurou. Vejamos só. Voltamos aí no texto. Se nós entendemos que individualmente nós temos menos valor e em conjunto nós nos fortalecemos e temos maior contribuição, pode ir no próximo. Nós vamos identificar aqui a ideia de trabalho em equipe. O labor, ou trabalho, concatenado, ou seja, articulado, do movimento espírita, asseverado pela espiritualidade superior, conforme os registros do Espírito Humberto de Campos, na obra Brasil, Coração do Mundo, do Padre do Evangelho, é de ordem impessoal e comum. Comum. Não é comum simplesinho. O trabalho é complexo. É em comum. Em comunhão. Compartilhado. É trabalho de todos nós. Eu não posso pensar assim, não, o trabalho lá da unificação, hipoteticamente falando, é do José Roberto lá que preside a União Espírita do Rio Grande, não. Cada espírita desse solo, cada instituição é corresponsável junto do nosso irmão José Roberto e tantos outros que lá trabalham. Porque a União Espírita do Rio Grande, em alguma medida, nós também somos a União Espírita do Rio Grande. Nós também somos a FES. Porque nós somos a grande família espírita do Brasil a partir dessa unidade que nós nos encontramos. Até porque se nós nos omitirmos da participação desse trabalho em coletivo, né, de unificação, de união do movimento, corremos o risco de termos prejuízos, né, prejuízos materiais, inclusive, além da questão doutrinária. E somos corresponsáveis por esses insucessos. Né? Você sabe muito bem que tivemos há pouco tempo em Rio Grande isso. Né? Nós quase que perdemos o patrimônio todo da União. Né? Um patrimônio que hoje é avaliado em torno de 5 milhões de reais. Né? Então a gente quase que perdeu. Por quê? Porque as casas se omitiram e deixaram que uma, duas pessoas, um pequeno grupo, conduzisse. Então somos responsáveis. Eu estou falando em questões materiais, mas e a parte doutrinária? Que os espíritos apostaram e foram. Não é por acaso que o movimento espírita começa em Rio Grande, que o nosso estado começa aqui, enfim, uma série de questões, né? Então deve ter alguma coisa que escapa à nossa compreensão ainda do porquê. Bom, gente, para caminhar assim com uma reflexão mais final, alguns princípios do trabalho em rede, né? Autonomia, ou seja, autogestão. As casas têm a sua autonomia administrativa, mas autonomia não quer dizer independência. Autonomia é a autogestão, a autorregulação, mas ela não perde o diálogo com as outras unidades, com o movimento espírita organizado. Ela não fica isolada. Isolamento é prejudicial tanto às instituições quanto às pessoas. Médium isolado, você sabe o que acontece, ele se perde no caminho. Expositor espírita isolado, freelance, que é uma coisa que está surgindo no nosso movimento espírita. Palestrante freelance, não tem compromisso com casa nenhuma, nem com a sua, às vezes nem com a sua família, e se arvora andar por aí falando de espiritismo. Não, ele tem que estar enraizado numa casa espírita, ele tem que estar vinculado à sua casa. Senão ele daqui a pouco começa a se perder no caminho.
E aí nós aplaudimos e amanhã nós vamos apedrejar o companheiro, porque nós somos corresponsáveis quando a gente deixa alguém caminhar sozinho. Não, dá o braço. O que Jesus mandava os discípulos 2 a 2? O que será? A ideia de grupo, de equipe, para a gente não se perder na caminhada. A autossuficiência, nós tendemos a achar que estamos fazendo muito bem. Estamos fazendo o que está ao nosso alcance, mas nem sempre, por não ouvir os outros, é a necessidade da coletividade. A necessidade verdadeira. É o que eu acho. União fraternal, dinamismo, né? As atividades se tornam dinâmicas, nós organizamos, estabelecemos cronogramas, evitamos atividades paralelas que dispersem a comunidade espírita. Liberdade, ou seja, a vontade é preservada. Não chega alguém na casa espírita e diz, bota esse quadro para cá, puxa essa cadeira para lá. Não, liberdade. Liberdade responsável. Tem uma carta de Paulo que fala disso. Onde há liberdade, aí está o Espírito do Cristo. Mas liberdade não é libertinagem. Me lembro do seu Losada falando disso. Não é libertinagem. Não é fazer o que dá na telha. Né? Às vezes tem gente muito voluntariosa na casa espírita que quer fazer o que dá na telha. E aí acaba bagunçando a vida do gestor da casa espírita. Eu tive uma ideia, resolvi fazer para fulano, não precisa. Né? A gente tem que prestar atenção nisso. E ir dialogando, respeitar nossas lideranças. Outro dia alguém dizia assim, outro companheiro na casa espírita, mas eu não tenho chefe. Eu sou voluntário, sim, mas ser voluntário numa organização pressupõe respeitar o estatuto da organização, respeitar o regimento da organização, ter civilidade, respeitar as leis humanas e respeitar o Evangelho. Em primeiro lugar. Agora, respeitar, jamais alguém vai dizer que tem Cristo por chefe se desrespeita o seu irmão presidente. Se não dialoga com a sua diretoria, se faz o que quer no seu grupo lá. Não, gente. Uma oportunidade, lá os amigos foram fazer um jantar no nosso grupo de estudo. Não, tudo bem, como é que vai ser? Me perguntaram isso e aquilo. E eu disse, só tem uma exigência como coordenador. Qual, Vinícius? Não vai ter álcool. Aí eles ficaram assim, né? Não. Não é confraternização do centro? Confraternização do centro não tem que ter álcool. Se você utiliza aí, é problema seu. Mas se nós estamos nos reunindo em nome da nossa casa espírita para nos confraternizarmos, quem tem uma semana de espiritismo já sabe que os espíritos influenciam a gente o tempo todo. Aí vai ter médium tomando pileque? Não tem cabimento, gente. Nós temos conhecimento suficientemente sobre isso. E nós somos responsáveis quando nós promovemos. E eu disse ao grupo, com muita serenidade do coração, porque eu sei que é o que os bons espíritos pensam. Eu não serei corresponsável nisso. Eu não vou carregar mais isso na minha mala. Aí um ficou com o nariz torcido, outro ficou beiçudo, porque tem os adultos que não resolveram a criança ainda em si, né? Aí ficam beiçudinhos. Mas nós confraternizamos num clima muito bom. Foram todos. Foi só um lapso. Essa dificuldade da gente fazer o mundo o templo da gente. E não fazer do templo da gente a bagunça que está no mundo. A gente tem que inverter. O espírita sabe que o seu templo é o seu trabalho, é a sua família, é a via pública. Em qualquer lugar o Evangelho está com ele. Não é para ficar incomodando os outros, querendo pureza dos outros, não é isso. Mas a sua conduta tem que ser a melhor possível. E a gente que sabe da realidade espiritual, daqui a pouco, gente, se a gente começar a dar concessão, leia um livro, Perturbações Espirituais, de Valdo Pereira Franco. As pequenas concessões são as ações das trevas. É o pensamento lascivo da sexualidade desequilibrada, é a crítica maledicente nas costas de um companheiro, é a cedência a um vício qualquer. E aí a gente vai sendo o quê? Marionete na mão da espiritualidade inferior. Aí uma casa fecha. Uma casa do caminho, uma unidade do Cristo, desaparece no mundo material por causa da nossa invigilância.
Ah, mas como é que fulano fez isso? Mas ele começou a delinquir lá no início. E a gente licenciou, não, mas todo mundo faz. O que tem? Ele é só o presidente da casa espírita. Aí quando ele tomba, a gente, olha como é que esse cara cai. Mas a gente estava lá junto. Até ele cair. Quando ele cai, a gente não quer cair junto. Vinícius. Tá aí a obra do Divaldo, a última da trilogia O Perturbações Espirituais, mostrando isso. Né? Isso aí. Aliás, é uma obra que tem que ser estudada entre os trabalhadores espíritas. Transição planetária, O Amanhecer de uma Nova Era e o Perturbações Espirituais. Vinícius, eu te fazer uma pergunta, por favor. O que tu achas as últimas perguntas que o Divaldo fez à espiritualidade sobre a condição atual do nosso Brasil? Eu ouvi ele falando, o que tu achas? Eu acho do que os espíritos disseram a ele. Eu concordo muito com o Divaldo. Primeiro porque é o Divaldo. A gente respeita o trabalho dele. Né? É um companheiro que acendeu uma lâmpada para que nós seguíssemos atrás, na direção do Cristo. Em segundo lugar, ele encara as questões de transição planetária com o olhar da espiritualidade e com bom senso, sem exageros. Nessa última entrevista dele com Haroldo Dutra Dias num programa da FEB TV, Federação Espírita, está na internet, está no YouTube. Foi dia 13, eu acho. Foi a melhor reflexão que eu já vi, assim, dos dois juntos, claro, já vi várias deles, sobre transição planetária, sem misticismo, sem fanatismo. É isso, nós estamos vivendo sim um momento de transição, que está lá no Evangelho, nas questões do Apocalipse. Não é fim de mundo, é fim de um tipo de modo de viver, para uma sociedade organizada sob outros motes, sob outras perspectivas, mais consoante às leis de Deus. E todos nós temos compromisso com isso, para acompanhar esse progresso, para contribuir, porque o planeta evolui se os indivíduos que nele vivem evoluem. A questão é a moralização de todos nós. Essa é a chave. E aí, se nós estamos inscritos na seara espírita, com todo esclarecimento espiritual, o espírita já sabe como se conduzir. Não dá para ficar tendo licenciosidades na própria conduta. É sim, sim, não. E não é cuidar da vida dos outros, é cuidar da sua vida, né? Ah, não é ver como é que fulano se veste, como é que fala, como é que anda. É nós. Mas eu sei que os espíritos estão em todos os ambientes. Tem ambientes que o ambiente espiritual é insalubre. O que eu vou fazer lá? Ah, eu vou lá orar porque Jesus ia em qualquer lugar. Você vai lá orar mesmo? Sim, vai lá orar na rave? Não sei, tenho minhas dúvidas. Ora, em casa. Agora isso é de fórum íntimo, né? Cada um vai dar conta de si próprio. Agora, se eu sei estar no lugar, estar com as pessoas, sem sair em expediente de comportamento que não me cabe, bom, eu vou lá, participo com a família de tal atividade e vou no meu canto. Agora a gente tem que ter bom senso, né? Aí o sujeito vai lá, olha o carnaval, eu adoro carnaval, nada contra, eu não gosto mesmo. Aí olha o carnaval, começa assim, que legal o carnaval. Daqui a pouco passa o povo em comportamentos pornográficos mais vis e ele se conecta emocionalmente. Não é nem entrar nas bagunças lá, entra emocionalmente, espiritualmente. Trabalhador da casa espírita. Aí ele chega em casa, sofre influência para ir na pornografia, para ver um filme mais picante, ou por desdobramento espiritual, porque ele ainda carrega aquela mazela. Por isso que tem uma passagem da mãe do Chico que ela teria dito: meu filho, boa romaria faz quem em casa fica em paz. Não dá para ser do mundo, gente. Não é para fugir do mundo, mas não dá para ser do mundo, não dá para ser mundante. Tá? Confiança recíproca. Se nós não confiarmos uns nos outros, em quem que nós vamos confiar? Só que confiança recíproca não é confiança cega. Ninguém deixa de ser adulto porque está numa religião. O abuso religioso nas religiões aí do mundo surge porque as pessoas se tornam aqueles crentes ingênuos. O espírita não abre mão do espírito crítico. O espírito crítico não é ficar apontando o dedo para os outros, é analisar as coisas.
que eu disse aqui, nem todo mundo tem que concordar. Não é verdade absoluta. É uma perspectiva com base nas leituras que nós temos, na vivência mediúnica, nos estudos, na troca com outros companheiros. Corresponsabilidade. Isso implica em questões morais, espirituais e até materiais. Quando nós entramos ali na salinha, tem um aviso assim: coloque em dia sua mensalidade. Muito discreto. Eu vi porque eu vejo tudo, né? Muito discreto. Lembrando que não é dízimo, né? Nós somos espíritas, ninguém vive de espiritismo. É porque os espíritos ainda não materializam papel higiênico, sabonete, mantimentos para os necessitados, a conta de luz e água, o pagamento dela, né? Alguém limpou o salão para... Olha só que limpinho, gente. Alguém limpou antes. Então nós temos que nos corresponsabilizar, que não é só com recurso, às vezes é, vamos lá varrer o centro. Tem gente que fica brava quando a gente convida. Vamos varrer o centro. Ah, eu vou varrer o centro. Claro, qual é o problema? Bom, ali na minha casa eu varro. Uma ótima oportunidade de começar. Né? Não precisa esperar a expiação vir para arrumar o caráter da gente. Vamos começar hoje. Não cai a mão, né? Vamos ajudar. Às vezes a gente vai a eventos grandes, a pessoa deixa um copinho de água no chão. Eu fico olhando assim, o espírito atrasado, né? Não acredito que a criatura não vai levar o copinho. Não leva o copinho embora. A gente tem que se educar, né? Então, quem não vira a gente não se espiritualiza. A gente começa a educar por aí. Hoje não adianta reclamar dos adultos. De sustentabilidade, que a Federação Espírita do Rio Grande do Sul tem trabalhado num paradigma que é sustentabilidade ética, moral, ambiental, social e espiritual e econômica. As instituições têm todas essas dimensões, mas não há tempo de aprofundar sobre isso. A revista é anterior, né, José? A anterior fala desse tema. Aqui ela tangencia, tá? Mas é simples, não há uma economia na nossa casa, no nosso lar. Não há uma economia moral, física, espiritual, ética. A Casa Espírita também tem, o Movimento Espírita também tem. E nós temos que dar a nossa contribuição, que não é só material, que não é só moral, que não é só na dimensão espiritual, mas na visão do ser humano como um ser integral, da instituição como uma instituição integral. Aí nós fortalecemos a nossa casa e a nossa causa. Tá? Eu queria aproveitar que é meio-dia, não vai dar para mim. Vocês querem fazer alguma colocação, gente? A nossa intenção era caminhar por aí, mas já é meio-dia. Então eu quero encerrar com uma historinha, que não é uma historinha, é verdade. Será a minha fala, né? Não a fala de vocês. A Lia Dinsky, que é uma militante da cultura de paz, contou que oportunamente um antropólogo na África observava uma comunidade. E ao término da sua pesquisa antropológica, ele, como gratidão é um sentimento muito bacana, né, que nós precisamos aprender a cultivar. Joana de Anjos aponta, inclusive, ele como algo terapêutico, que nos liberta das nossas mazelas. E o antropólogo ficou muito feliz com a oportunidade de ter estado lá e queria fazer um agrado às crianças, manifestando a sua gratidão. Comprou alguns doces, colocou próximo a uma árvore e disse para as crianças: olha, quem chegar primeiro pode levar os doces todos. Mas qual não foi a surpresa dele, que todas elas saíram correndo de mão dadas? E ele ficou encasquetado com aquilo. Como pode? Eu passei esse período todo analisando a cultura, os rituais, as práticas sociais, o modo de viver daquelas pessoas, e não percebi isso. E ele pergunta às crianças: mas afinal de contas, o que foi isso? Ué, tio, Ubuntu. Ubuntu é: nós somos porque todos somos. Nós somos quando todos podem ser. Nós somos felizes quando os outros podem ser felizes. Nós somos criaturas realizadas quando os outros podem se realizar. Não há satisfação pessoal, não há lugar para individualismo nesse aspecto da cultura africana. Vocês vão ouvir isso de um Nelson Mandela em vídeos disponíveis na internet, do arcebispo
Desmond Tutu, que é um militante da cultura de paz, do perdão. Ubuntu. Eu sou quando todos nós somos. Pensar o movimento espírita, a nossa casa, o nosso trabalho em particular, no ambiente de rede, é mais do que pensar, é sentir o Ubuntu. É sermos sempre para que todos possam ser, todos sendo para que nós possamos ser. Muito obrigado, meus amigos.